A vastidão silenciosa do deserto de Moabe estendia-se sob um céu de bronze, testemunha do fim de uma era e do limiar de outra. A sombra imponente de Moisés, o legislador, o profeta que arrancara Israel das garras do Egito e o guiara por 4 décadas de provações e murmúrios, já não se projetava sobre o acampamento. Seu corpo jazia em algum lugar secreto nas montanhas, oculto aos olhos do povo. Deuteronômio 34, 5, 6. Mas sua ausência era um vácuo palpável, uma mistura de luto, respeito e uma profunda incerteza que pairava como a poeira do deserto sobre as tendas de Israel. 40 anos. Uma geração inteira nascera e morrera naquela peregrinação circular, um castigo divino pela incredulidade diante da promessa, mas também um tempo de forja, onde leis foram dadas, um sacerdócio estabelecido e uma identidade, nacional ainda que frágil, começou a se formar em torno da aliança com o Deus invisível, Yahweh. Agora, acampados nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, defronte a Jericó, Números 33, 48, 50, os filhos de Israel contemplavam a terra prometida. Canaã, a terra que manava leite e mel, o sonho acalentado por gerações desde Abraão, estendia-se verdejante e tentadora, mas também ameaçadora. Relatos antigos e recentes falavam de cidades com muralhas que alcançavam os céus, de guerreiros ferozes, de carros de ferro e de descendentes de gigantes, os temíveis Anaquins. A tarefa de conquistar e possuir aquela terra, de transformar a promessa divina em realidade geográfica e política, parecia hercúlea, quase insana para um povo nômade, ainda marcado pela mentalidade da escravidão e pelas cicatrizes do deserto. Nesse cenário de expectativa e apreensão, um homem sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Oséias, filho de Num, da tribo guerreira de Efraim, a quem Moisés, em um ato profético, renomeara Josué, Yehoshua, Yahweh é salvação. Números 13 e 16. O nome era em si uma promessa e um programa de vida. Aquele que fora, portanto, tempo o fiel escudeiro, o auxiliar incansável, o aprendiz atento à sombra do gigante Moisés, era agora o escolhido por Deus para calçar as sandálias do mestre e liderar a nação na fase mais crítica de sua história. O chamado divino não veio com a fanfarra de milagres espetaculares como a sarça ardente ou as pragas do Egito, mas com a clareza sóbria e direta de uma ordem militar e espiritual. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa. Este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra, dos heteus e até ao grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Josué 1, 2 e 4. A promessa era vasta, a autoridade conferida era imensa, mas a responsabilidade era esmagadora. Josué, o servo, tornava-se o comandante supremo, o estrategista de Deus para a conquista de Canaã. A transição estava completa. A saga de Josué estava prestes a começar. A trajetória de Josué é a de uma preparação longa e discreta para um destino extraordinário. Nascido no Egito, sob o chicote dos capatazes e a desesperança de um povo escravizado, sua juventude foi marcada pela opressão. Diferente de Moisés, criado na corte faraônica, Josué emergiu do meio do povo, compreendendo suas lutas e anseios desde a raiz. Pertencente à tribo de Efraim, uma das 2 tribos descendentes de José, filho de Jacó, ele carregava a herança de uma linhagem importante em Israel. Sua ascensão começou não por linhagem ou privilégio, mas por serviço e lealdade demonstrados. A primeira menção significativa a Josué ocorre logo após a saída do Egito, na batalha contra os amalequitas em Refidim. Êxodo 17, 8, 16. Enquanto Moisés intercedia no monte, foi Josué, ainda jovem, quem recebeu a incumbência de escolher homens e comandar a primeira batalha de Israel como povo livre. Sua vitória naquele dia, creditada à intercessão de Moisés e ao poder de Deus,
revelou sua capacidade de liderança militar e sua disposição para agir sob a autoridade divina, mesmo em circunstâncias precárias. Foi ali que Deus ordenou a Moisés que escrevesse a vitória em um livro e a relatasse a Josué, prenunciando seu futuro papel. Sua relação com Moisés tornou-se cada vez mais estreita. Ele não era apenas um comandante, mas o moço, Naar, em hebraico, indicando um servo ou assistente próximo, não necessariamente jovem em idade, de Moisés. Êxodo 33:11. Essa posição permitiu-lhe um acesso privilegiado ao líder e aos mistérios divinos. Josué foi um dos poucos a acompanhar Moisés, parte do caminho na subida ao Monte Sinai, para receber a lei, esperando por ele enquanto o profeta entrava na nuvem da glória divina. Êxodo 24:13. Mais notável ainda, quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com Deus, face a face, como qualquer fala com o seu amigo, Josué permanecia na tenda mesmo após a saída de Moisés. Êxodo 33:11. Que experiências espirituais profundas ele não terá tido ali, absorvendo a santidade do lugar, testemunhando a intimidade entre Deus e Moisés, aprendendo sobre a natureza de Deus e os desafios de liderar um povo tão propenso à rebeldia. Essa proximidade moldou seu caráter. Ele aprendeu com Moisés a paciência, a intercessão, a dependência da orientação divina, mas também desenvolveu sua própria fé robusta e coragem inabalável. Viu a glória de Deus, mas também a fraqueza humana. Testemunhou milagres estupendos, mas também a dureza de coração do povo. Essa longa aprendizagem, essa forja no calor do deserto e na luz da presença divina, preparou Josué de forma única para a tarefa que o esperava. Ele não era um mero substituto de Moisés. Era o homem talhado por Deus para uma nova fase da história de Israel, a fase da conquista e do estabelecimento na terra prometida. A fidelidade e a perspectiva divina de Josué foram postas à prova, de forma crucial na expedição dos 12 espiões a Canaã, Números 13 e 14. Enviados de Cádiz Barneia, no limiar da terra prometida, os 12 líderes tribais tinham a missão de avaliar a terra, seu povo, suas cidades e sua fertilidade. Durante 40 dias, percorreram Canaã de sul a norte, desde o deserto de Zim até Reobe, perto da entrada de Ramate. Viram a opulência da terra, especialmente no vale de Escol, de onde trouxeram um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado por 2 homens numa vara, além de romãs e figos. Este ato não era apenas para mostrar a fertilidade, mas para trazer evidência tangível da promessa, algo que pudesse ser visto e tocado por toda a congregação. Ao retornarem, o relato inicial foi unânime. Realmente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Números 13 e 27. A promessa era real, a terra era boa, mas a concordância parou aí. 10 dos espiões, representando a maioria das tribos, sucumbiram ao medo. Seus olhos focaram nos obstáculos. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, descendentes dos Nefilins, gigantes temíveis. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 13, 28, 31. Eles descreveram os habitantes como gigantes e a si mesmos como gafanhotos em comparação, espalhando um relatório infame. Números 13, 32, 33. A perspectiva deles era puramente humana, focada na força militar e no tamanho físico, ignorando completamente o poder do Deus que os libertara do Egito e os sustentara no deserto. O medo exagerou a realidade e obscureceu a promessa divina. O resultado foi devastador. Toda a congregação levantou a voz e chorou naquela noite. Murmuraram contra Moisés e Arão, expressando um desejo amargo de ter morrido no Egito ou no deserto. Em um ato de rebelião extrema, chegaram a propor a escolha de um novo líder para retornarem à escravidão egípcia. Números 14, 1, 4. Foi um momento de crise aguda, uma rejeição frontal da liderança de Moisés e, mais gravemente, da promessa e do poder de Deus.
A memória curta do povo, esquecendo os milagres recentes e a fragilidade de sua fé, ficaram dolorosamente expostas. Nesse instante de pânico e incredulidade coletiva, duas vozes se ergueram em apaixonada defesa da fé e da promessa divina. Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, e Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá. Rasgando suas vestes em sinal de profunda angústia pela rebelião do povo, eles confrontaram a congregação. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Números 14, 7 e 9. A lógica de Josué e Calebe era a lógica da fé. A força dos inimigos era irrelevante se Deus estava com eles. O amparo, a proteção divina, ou a coragem, dos cananeus havia se retirado. Eles eram pão para Israel, algo a ser consumido facilmente com a ajuda de Deus. A questão central não era a força do inimigo, mas a fidelidade de Israel a Deus e a confiança em sua presença. O Senhor é conosco. Mas a multidão, cega pelo medo e inflamada pela incredulidade, não quis ouvir. Pelo contrário, ameaçaram apedrejar Josué e Calebe. Foi necessária a intervenção direta da glória do Senhor, que apareceu na tenda da congregação para impedir o linchamento e pronunciar o julgamento divino. Números 14 e 10. Por causa dessa rebelião, instigada pelo relatório dos 10 espiões incrédulos que morreram de praga perante o Senhor, toda aquela geração de homens de guerra, de 20 anos para cima, foi condenada a perecer no deserto durante 40 anos de peregrinação, 1 ano para cada dia que os espiões passaram na terra. Somente Josué e Calebe, por terem perseverado em seguir ao Senhor, Números 14, 24, 30, 38, Deuteronômio 1, 35 e 36, foram poupados e receberam a promessa de que entrariam e possuiriam a terra. A coragem de Josué em meio à incredulidade geral não apenas salvou sua vida, mas o confirmou como um líder de fé inabalável, pronto para confiar em Deus mesmo quando todas as circunstâncias pareciam contrárias. Essa experiência traumática mais formativa solidificou sua convicção de que a vitória dependia exclusivamente da presença e do poder de Deus, uma lição que seria fundamental para a conquista que ele estava prestes a liderar. Com o manto da liderança firmemente sobre seus ombros e a promessa divina ecoando em seu coração, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Josué voltou sua atenção para o primeiro e mais imediato obstáculo, o Rio Jordão. Não era um riacho qualquer. O texto bíblico faz questão de notar que a travessia ocorreu no tempo da cega. Josué 3:15. Provavelmente a colheita da cevada na primavera, por volta de abril. Nessa época, devido ao derretimento das neves do Monte Hermon e às chuvas tardias, o Jordão transbordava, suas águas caudalosas e barrentas inundando as margens e transformando o rio em uma barreira natural formidável e perigosa. Para um povo composto por centenas de milhares de pessoas, incluindo guerreiros, mas também mulheres, crianças, idosos e vastos rebanhos de gado, atravessar um rio em cheia era uma impossibilidade logística e um risco mortal. Josué, no entanto, não agiu por conta própria. Antes da travessia, ele enviou secretamente 2 espiões a Jericó, a imponente cidade murada que guardava a entrada de Canaã do outro lado do rio. A missão deles era reconhecer a terra e, especificamente, Jericó. Sua aventura, que incluiu serem escondidos pela prostituta Raabe e escaparem por pouco dos soldados do rei de Jericó, trouxe informações valiosas. O medo de Israel já havia paralisado os habitantes de Canaã. Raabe relatou: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós,
e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, 9, 11. Esse relatório confirmou a Josué que Deus estava preparando o caminho, enfraquecendo psicologicamente o inimigo antes mesmo da primeira batalha. A fé inesperada de uma mulher cananeia, em contraste com a incredulidade da geração anterior de Israel, era um sinal poderoso. Com a confirmação da fé de Rabi e do medo dos cananeus, Josué deu as ordens para a travessia, seguindo meticulosamente as instruções divinas. O foco central da operação não seria a engenhosidade humana, mas a manifestação do poder divino através da Arca da Aliança. A arca, um baú de madeira de acácia revestido de ouro, contendo as tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão que florescera, era o símbolo mais sagrado da presença imanente de Deus no meio de seu povo. Josué instruiu o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. A preparação espiritual era essencial para testemunhar e participar do milagre iminente. Esta santificação envolvia provavelmente abluções rituais e abstenção de relações conjugais, preparando o povo para um encontro com o sagrado. No dia designado, os sacerdotes levitas receberam a ordem de tomar a Arca da Aliança e marchar à frente do povo, mantendo uma distância respeitosa de cerca de 2.000 côvados, aproximadamente 900 metros, entre eles e a multidão. Isso garantiria que todos pudessem ver a arca e soubessem o caminho a seguir, além de ressaltar a santidade da presença divina. Quando os pés dos sacerdotes que carregavam a arca mergulharam nas águas turbulentas da margem do Jordão, o milagre aconteceu de forma espetacular. As águas que vinham de cima pararam. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Zaretã, enquanto as águas que desciam para o mar da Arabá, o Mar Morto, foram completamente separadas. O leito do rio secou diante de Israel. Josué 3:14 e 16. O que ocorreu exatamente? O texto fala de um montão de água represado muito longe. Alguns estudiosos sugerem a possibilidade de um evento natural divinamente cronometrado, como um deslizamento de terra rio acima, fenômeno documentado historicamente no Vale do Jordão, que por vezes bloqueou temporariamente o fluxo do rio. Outros veem um milagre puramente sobrenatural. Independentemente do mecanismo, o evento foi claramente entendido por Israel como uma intervenção direta e poderosa de Yahweh, uma repetição do milagre da travessia do Mar Vermelho, agora sob a liderança de Josué. Deus estava validando seu novo líder e demonstrando seu poder aos cananeus. Enquanto as águas estavam represadas, os sacerdotes permaneceram firmes com a arca no meio do leito seco do Jordão. Todo o povo de Israel atravessou a pé enxuto, pisando no solo que momentos antes era um rio caudaloso. A travessia não foi apressada. Foi uma procissão ordenada, uma nação inteira entrando na terra da promessa sob o olhar protetor de seu Deus. Antes que os sacerdotes saíssem do rio, Josué, novamente sob instrução divina, ordenou que 12 homens, um de cada tribo, pegassem 12 pedras grandes do meio do Jordão, do exato lugar onde os pés dos sacerdotes estiveram. Essas pedras foram carregadas para o lado ocidental e depositadas em Gilgal, o local do primeiro acampamento israelita em Canaã. Elas serviriam como um memorial permanente, Zicaron, para as gerações futuras. Quando as crianças perguntassem: "Que vos significam estas pedras?", os pais contariam a história. Quando Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao Mar Vermelho, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué 4, 6, 7, 21, 24.
Outras 12 pedras foram erigidas por Josué no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes estiveram como um testemunho submerso do milagre. Josué 4:9. Assim que todo o povo terminou de passar, e as 12 pedras foram retiradas, os sacerdotes com a arca subiram do leito do rio. No instante em que seus pés tocaram a terra seca da margem ocidental, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e correram transbordantes como antes. Josué 4:18. O milagre terminara, mas seu impacto perduraria. A travessia do Jordão foi, mais do que um feito militar ou logístico, foi um ato fundador, um batismo nacional na entrada da Terra Prometida. Consolidou a liderança de Josué aos olhos do povo. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Josué 4:14. E semeou o terror no coração dos reis cananeus. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam da além do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Josué 5:1. O caminho para Jericó estava aberto, mas antes da batalha, haveria um tempo de consagração. O primeiro acampamento israelita em solo cananeu foi estabelecido em Gilgal, um local estrategicamente situado na planície de Jericó, entre o Jordão e a cidade murada. O nome Gilgal provavelmente deriva da raiz hebraica galal, que significa rolar, e o próprio texto bíblico oferece uma explicação teológica. Hoje, rolei de sobre vós o opróbrio, vergonha, desgraça do Egito. Josué 5:9. Gilgal tornou-se assim mais do que um simples acampamento militar. Foi um local de purificação, renovação da aliança e preparação espiritual antes do início da conquista militar. Este opróbrio do Egito pode referir-se à vergonha da escravidão, à condição de não circuncidados, como os egípcios, ou à zombaria das nações que viam Israel vagando no deserto sem poder entrar na terra prometida. A primeira ordem divina em Gilgal foi surpreendente e, do ponto de vista militar, arriscada. Josué deveria circuncidar todos os homens israelitas nascidos no deserto. A geração que saíra do Egito fora circuncidada, mas durante os 40 anos de peregrinação, devido às constantes viagens e talvez como sinal do desagrado divino pela rebelião em Cádiz-Barneia, a prática fora suspensa. Josué 5:4-7. A circuncisão era o sinal físico indelével da aliança abraâmica, a marca da separação de Israel como povo de Deus. Realizar essa cirurgia em massa em território inimigo, incapacitando temporariamente todos os guerreiros, era um ato de fé radical. Significava confiar totalmente na proteção divina, e não na força militar para a segurança do acampamento. Josué obedeceu prontamente, usando facas de pederneira, instrumentos de pedra afiada, talvez por razões rituais ou práticas, já que o bronze poderia não ser considerado puro para tal ato sagrado, para realizar a circuncisão. Josué 5:2-3. O período de recuperação, durante o qual os homens permaneceram em seus lugares no acampamento, foi um tempo de vulnerabilidade física, mas de fortalecimento espiritual, removendo a vergonha da incredulidade da geração anterior e reafirmando a identidade pactual da nova geração que agora entrava na terra. Logo após a recuperação dos homens ainda em Gilgal, Israel celebrou a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, ao entardecer, nas campinas de Jericó. Josué 5:10. Foi a primeira Páscoa celebrada na Terra Prometida. Que momento carregado de significado! A festa que comemorava a libertação da escravidão no Egito era agora celebrada no limiar da posse da terra, que fora o objetivo daquela libertação. Era um elo entre o passado redentor e o futuro promissor. Uma reafirmação da identidade de Israel como o povo redimido por Yahweh.
E como que para marcar essa transição de forma definitiva, um evento significativo ocorreu no dia seguinte, a Páscoa. Comeram do fruto da terra, pães asmos e espigas tostadas. E no dia seguinte, depois de terem comido do fruto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, nesse ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Josué 5, 11 e 12. O maná, o pão sobrenatural que os sustentara milagrosamente por 40 anos no deserto, deixou de cair. A provisão extraordinária deu lugar à provisão ordinária da terra. Deus estava ensinando seu povo a viver da terra que ele lhes dera, a arar, plantar e colher, confiando nele para as colheitas, assim como haviam confiado nele para o pão diário do céu. A era do deserto terminara. A era da vida na terra começara. A dependência de Deus continuava, mas agora se manifestaria através dos ciclos naturais e do trabalho na terra abençoada. Foi nesse contexto de consagração e transição que Josué teve um dos encontros mais misteriosos e significativos de sua vida. Estando perto de Jericó, talvez em reconhecimento ou meditação sobre o formidável desafio que a cidade representava, ele levantou os olhos e viu um homem em pé diante dele, empunhando uma espada desembainhada. A aparição era súbita e imponente. Josué, como líder responsável pela segurança do acampamento, aproximou-se e o interpelou diretamente. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué 5:13. A resposta do guerreiro celestial foi enigmática e cheia de autoridade. Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué 5:14. Ele não se alinhava com Israel nem com seus inimigos. Ele representava uma autoridade superior, o próprio comando celestial. A identidade exata desse príncipe ou comandante do exército do Senhor é debatida. Seria um anjo de alta patente, como Miguel, ou uma teofania, uma aparição pré-encarnada do próprio Cristo. Muitos comentaristas inclinam-se para a segunda opção, dada a reação de Josué e as palavras do comandante. Josué prostrou-se imediatamente com o rosto em terra em adoração e submissão, perguntando: Que diz meu senhor ao seu servo? A resposta do comandante ecoou a ordem dada a Moisés na sarça ardente. Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué obedeceu. Josué 5:15, CQF. Êxodo 3:5. Este encontro foi crucial. Ele ensinou a Josué e a Israel que a conquista de Canaã não era primariamente uma campanha militar israelita, na qual Deus era um aliado, mas uma campanha divina, na qual Israel era o instrumento humano sob o comando do Senhor dos Exércitos. A vitória não dependeria da força ou da estratégia de Josué, mas de sua obediência às ordens do comandante supremo. A santidade do solo indicava que a guerra que se seguiria era uma guerra santa, um ato de juízo divino contra a impiedade cananeia e um ato de cumprimento da promessa pactual a Israel. Josué recebeu ali não apenas uma confirmação de sua missão, mas a própria estratégia divina para a primeira batalha, a aparentemente ilógica, mas divinamente ordenada, conquista de Jericó. Jericó. O nome evocava poder e antiguidade. Uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo, situada em um oásis fértil no Vale do Jordão, era uma fortaleza estratégica e um símbolo da resistência cananeia. Suas muralhas, possivelmente, um sistema duplo com uma muralha externa de retenção na base do monte e uma muralha principal no topo, eram lendárias. Arqueologicamente, a Jericó da época de Josué, Idade do Bronze Final, apresenta desafios de datação e interpretação, mas a narrativa bíblica a descreve como uma cidade formidável, rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Josué 6:1. O medo instilado pela travessia do Jordão levara a cidade a um bloqueio total. Diante desse desafio aparentemente intransponível, a estratégia revelada a Josué pelo comandante do exército do Senhor era desconcertante em sua simplicidade e bizarrice militar.
Nada de cerco prolongado, arietes, túneis ou assaltos diretos. Em vez disso, um ritual processional de 7 dias. Durante os primeiros 6 dias, todo o exército israelita, os homens de guerra, deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por dia. À frente dos guerreiros iriam 7 sacerdotes, cada um carregando um chofar, trombeta feita de chifre de carneiro. E à frente dos sacerdotes com as trombetas, iria a Arca da Aliança, carregada por outros sacerdotes. A ordem era clara. Durante essas marchas diárias, o exército deveria manter um silêncio absoluto. Ninguém deveria gritar, nem fazer ouvir. A sua voz nem palavra alguma deveria sair da boca deles, até o dia em que Josué lhes dissesse para gritar. Josué 6:10. O único som seria o toque contínuo dos 7 chofares pelos sacerdotes. Este silêncio contrastava com os gritos de guerra usuais, talvez aumentando a tensão psicológica ou enfatizando que a batalha era do Senhor, não dos homens. No 7º dia, o ritual se intensificaria. A procissão deveria marchar ao redor da cidade não uma, mas 7 vezes. Após a 7ª volta, enquanto os sacerdotes davam um toque longo e estridente com os chofares, todo o povo, ao ouvir o som das trombetas, deveria romper o silêncio com um grande grito de guerra. A promessa divina era que, nesse exato momento, a muralha da cidade ruiria. E cada guerreiro israelita deveria então subir direto, da posição em que estivesse, para dentro da cidade. Josué 6:2-5. Que teste de fé e disciplina! Imagine a cena se desenrolando dia após dia. A longa coluna israelita com a arca sagrada e os sacerdotes tocando as trombetas, circulando a cidade em um silêncio tenso e expectante. Os guerreiros marchando, talvez confusos, mas obedientes. Os habitantes de Jericó, observando das muralhas, provavelmente oscilando entre o medo supersticioso, o escárnio e a crescente apreensão. O que significava aquele ritual estranho? Seria uma guerra psicológica? Uma invocação mágica? Para Israel, era um exercício de obediência cega à palavra de Deus. Uma demonstração de que a vitória viria não por sua própria força, mas pela intervenção divina em resposta à sua fé. O número 7 permeia toda a estratégia. 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias de marcha, 7 voltas no 7º dia. O número 7 na Bíblia frequentemente simboliza perfeição, completude e intervenção divina. A estratégia enfatizava que a queda de Jericó seria uma obra completa e perfeita de Deus. Finalmente, chegou o 7º dia. Desde a madrugada, a procissão começou suas voltas. 1, 2, 3, 7 vezes ao redor das muralhas imponentes. A tensão devia ser quase insuportável. Então, o sinal. Os chofares soaram longamente, um som penetrante e contínuo. Josué deu a ordem. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Josué 6:16. E um grito primordial, um rugido coletivo de centenas de milhares de vozes liberando. A fé e a expectativa acumuladas por 7 dias ecoou pelo vale. E então o milagre inacreditável. O muro caiu abaixo. Josué 6:20. O texto hebraico sugere que a muralha ruiu sobre si mesma, ou em seu próprio lugar, Takteiha, talvez desabando para fora ou para dentro, criando uma rampa ou uma brecha acessível por todos os lados. Os guerreiros israelitas, como ordenado, subiram à cidade, cada um diretamente à sua frente e a tomaram. A conquista foi seguida pela aplicação do Herém, a ordem divina de consagrar a cidade totalmente à destruição como um ato de juízo e devoção a Deus. Tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos, foi destruído ao fio da espada. Josué 6:21. Essa prática, chocante para a sensibilidade moderna, deve ser entendida no contexto teológico do Antigo Testamento como um juízo divino específico contra a cultura cananeia, considerada extremamente corrupta e idólatra. Cf. Gênesis 15:16, Levítico 18:24-28, Deuteronômio 9:4-5.
e como uma medida drástica para proteger Israel da contaminação religiosa. Não era uma licença para genocídio indiscriminado, mas uma ordem específica para certas cidades naquele contexto histórico redentor. No meio da destruição, houve uma exceção notável: Raabe e sua família. Josué ordenou aos 2 espiões que ela havia escondido que cumprissem seu juramento. Eles foram à casa de Raabe, identificada pelo cordão escarlate na janela, um símbolo de fé e salvação, e a tiraram de lá com seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes, colocando-os em segurança fora do acampamento de Israel. Josué 6, 22, 23, 25. Raabe, a prostituta cananeia por sua fé no Deus de Israel, foi poupada e incorporada ao povo da aliança, tornando-se ancestral de Davi e do próprio Jesus. Mateus 1:5. Sua história é um poderoso testemunho da graça de Deus que transcende etnias e passados. Todos os objetos de valor, prata, ouro, bronze e ferro, foram consagrados ao tesouro da casa do Senhor. Josué 6:19 e 24. A cidade em si foi incendiada, e Josué pronunciou uma maldição solene sobre qualquer um que tentasse reconstruir Jericó. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre seu filho mais novo lhe porá as portas. Josué 6, 26. Essa maldição se cumpriria séculos depois, no reinado de Acabe, 1 Reis 16, 34. E assim termina a incrível jornada de Josué, um líder corajoso guiado por Deus, que confiou nas promessas do Senhor e conduziu o povo de Israel à terra prometida. A história dele nos lembra que, com fé e obediência, podemos vencer qualquer desafio. Se essa história falou ao seu coração, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais histórias inspiradoras da Bíblia. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.